Olá, caros amigos e amigas que seguem o programa Passa a Bola, o programa desportivo da Rádio Transforma que aborda todas as incidências da semana que passou, sobretudo a nível futebolístico. E a semana começou com as competições europeias. O Benfica tinha um jogo do tudo ou nada, recebendo a Real Sociedade que vinha de 2 vitórias. Perdeu. O Porto confirmou o seu favoritismo, indo após uma primeira parte um pouco tremida e a perder. Na segunda parte, o Sérgio Conceição fez algumas alterações e deu a volta por completo ao resultado, acabando numa goleada. E depois também tínhamos o Braga com uma tarefa hercúlea, recebendo o monstro Real Madrid e fazendo uma boa prestação, mas no fundo perdendo. Fernando Jorge, o que é que tens a dizer sobre, nomeadamente, a derrota do Benfica, que atira o Benfica para uma posição que se calhar nem a Liga Europa vai poder estar? Bem, olá para ti, olá para o Diogo e aos nossos ouvintes que nos vão acompanhar do programa, mais uma vez. O Benfica vem na sequência dos jogos mal alinhavados, ou mal jogados, ou chame-lhe lá o que quiser, a uma sequência na Champions League de 3 derrotas exemplares, não é? Porque o Benfica, contra o Salzburgo, até com 10, podia ter dado a volta ao resultado, não conseguiu. Esta é exemplar porque a Real Sociedade foi nitidamente superior em todos os aspectos, quer no aspecto tático, quer no aspecto confrangedor a superioridade. Foi uma grande superioridade em relação ao Benfica, porque o seu treinador, e já vamos falar mais à frente sobre isso, o que é que se passa no Benfica, uma vez que todas as televisões, todos os comentadores parece que estão com alguma dificuldade, e alguns jogaram a bola como eu também, mas foram mais consagrados, porque eu não fui nada consagrado, nem sequer foi falado nos jornais, como esses indivíduos, mas do futebol percebem pouco, nomeadamente a estrutura do Benfica também está a meter os pés na argola, já vamos falar sobre isso, até mais propriamente do que a incidência do jogo em si, porque no fundo é uma sequência de derrotas seguidas, inclusive até o próprio campeonato que o Benfica a seguir com o Casa Pia foi outra exibição paupérrima, não é? Claro. E da parte do treinador, outra vez os mesmos deslizes e as mesmas burrices, que se pode chamar já burrice da parte do treinador, que é um treinador teimoso. Portanto, o Benfica perdeu e bem. Para mim, posso dizer já, e quase é garantido, que o Benfica nem sequer apurado no 3º lugar irá ficar, porque não acredito neste Benfica, não acredito neste treinador, acredito nos jogadores. O Benfica tem um plantel suficiente para fazer muito melhor que o que está a fazer, porque no fundo saíram só 2 jogadores, mas o problema é outro, eu vou já explicar aqui mais à frente qual é o problema para mim do que se passa no Benfica. E, portanto, o Benfica está basicamente arredado das competições europeias. Esqueçam as competições europeias. Os benfiquistas custam um pouco, mas vamos nos dedicar ao campeonato para já, porque o campeonato vale 100 milhões e é muito importante. O Braga e o Porto? O Braga, contrariamente ao que a gente pensava, ou até eu próprio acredito que o Real Madrid fosse a Braga e ganhasse com facilidade, não aconteceu. O Braga até podia ter empatado o jogo com um pouco de sorte, podia ter feito pelo menos um ponto contra o Real Madrid, jogou bem. Atenção que quero esta teoria, que é preciso não esquecer isto. Eu já disse isto e volto a frisar. Da abertura do mercado na Arábia Saudita levou muitos bons jogadores das equipas todas, do top. Sim. Não é? E essas equipas estão a ressentir-se desses indivíduos. E basicamente eram os goleadores dessas equipas, não? O Benzema e é por aí fora. E, portanto, estas equipas, para mim, o Real Madrid, o Barcelona, o Manchester United, o Manchester City, não tanto, o Liverpool, estão-se a ressentir. E ainda havia mais ressentimentos, porque o Salah esteve quase para sair do Liverpool e era outra grande baixa. E, portanto, está mais aproximado o valor das equipas. Sim. O Braga tem uma boa equipa. Já disse aqui que o Braga, atenção ao Braga, não é? E não é por levar para lá o João Moutinho, que o João Moutinho vai passar de um suplente e fez muito bem Sérgio Conceição, eu já disse isto aqui. Sérgio Conceição fez aquilo que o Smith devia fazer no Benfica, não é? Com a entrada do Di Maria. Esqueçam o Di Maria. E o Sérgio Conceição não quis o João Moutinho, que era mais um problema, não é? Mais uma massacre para lá complicar. O João Moutinho no Braga ainda não complicou, mas vai chegar à altura dele complicar lá em Braga, vai querer jogar, como é evidente, não é? Tem um estatuto, quer jogar e tudo. E foi mal pensado levar para lá. E o Porto confirmou. O Porto,
Quanto a mim, entrou a dormir, como se costuma dizer em gíria futebolística, entrou um pouco a dormir na primeira parte e depois na segunda parte acordou e massacrou, ou podia ter ganho por mais, fez um bom resultado e é aquele Porto normal nas competições europeias, não este ano nas competições nacionais, que o Porto não está a jogar por aí fora. Jogou agora um pouco Diogo, melhor e depois na Porto sequência. Já está melhor do que o que estava quando tu criticaste. Sim. Confirmou isso na Bélgica, não é? Sim. E tens essa visão também sobre o Benfica, essa visão catastrofística, em que o Benfica nem às competições ou à Liga Europa vai irá? Olá a todos e obrigado por acompanharem o nosso programa. Posso começar pelo Benfica, porque eu acho que o principal problema do Benfica são as expectativas que são geradas, criadas no início da época. Veio o Rui Costa fazer aquelas cerimónias todas de apresentação dos jogadores de 20 milhões, 35 milhões, ambicionar conquistar a Liga dos Campeões, renovar contrato com o Roger Schmidt, dar um aumento salarial significativo ao Roger Schmidt. Portanto, os benfiquistas ficam com expectativas muito elevadas e depois, quando os resultados não aparecem, gera-se uma onda de descontentamento muito grande. E, portanto, como o Jorge disse, o Benfica, no que toca a competições europeias, acho muito difícil permanecer na Liga dos Campeões e até mesmo na Liga Europa, e até é um pouco desconfortável para os benfiquistas ver esta situação, tendo em conta a prestação do Benfica na época passada na Liga dos Campeões, que fez uma excelente campanha, até era temido pelos grandes clubes europeus, nomeadamente o PSG, que teve muitas dificuldades nos 2 jogos contra o Benfica, e este ano tem sido completamente o oposto. Relativamente ao Porto, a primeira parte foi muito tremida, foi muito adormecida, mas depois na segunda parte foi aquele Porto que nós estamos acostumados a ver na Liga dos Campeões, um Porto a tomar a iniciativa de jogo, um Porto a sufocar o adversário. Tudo bem que é o Antuérpia, é assim, um adversário muito acessível, muito modesto, mas não tira mérito àquilo que foi a prestação do Porto, porque apesar de tudo o Porto estava a perder 1-0 fora de casa, no terreno do Antuérpia. Deu a volta e deu a volta com golos com grande requinte, com grande qualidade. Não é daqueles golos assim às 3 pancadas, às 3 tabelas. Foram jogadas muito bem construídas. Até penso que o terceiro golo do Evan Nilsson é uma jogada que vai do meio campo para a defesa, depois defesa meio campo ataque, e portanto é ali uma jogada muito bem construída global, e que dá gosto, e que até dá gosto de ver. E tu até disseste, Rui, que eu critiquei muito aquilo que era a exibição do Porto no início da época. Critiquei muito, mas também agora tenho que dar valor e o Porto carimba praticamente a passagem à próxima fase, e muito bem, e como eu já venho a dizer no programa, é só mesmo a questão de ver se consegue passar o Barcelona e ficar no primeiro lugar. O Braga, acho que fez um excelente jogo contra o Real Madrid. Nós dissemos no último programa que o Braga ia a jogo sem a obrigação de o ganhar, porque é o Real Madrid, é um colosso europeu. E o Real Madrid, apesar de tudo, teve muitas dificuldades. Ganhou o jogo porque tem aquela sorte europeia. Ou as individualidades. Sim, individualidades, porque até o próprio Carlos Ancelotti, o treinador do Real Madrid, disse que aprecia muito a equipa do Braga e disse que o Braga bateu-se de igual para igual, e infelizmente o Braga podia ter conseguido pelo menos o empate, todos os pontos para o Braga neste momento na Liga dos Campeões são importantes, claro. Mas penso que os adeptos do Braga ficaram muito satisfeitos com aquilo que foi a exibição do Braga no jogo. Claro, não desmereceu. Sim. Entretanto, a Liga Portuguesa continuou. Não, a Europa League. Temos a Europa League também, que é o Sporting que vai à Polónia, ao Rakov. Arranca o empate, mas joga com menos um, e ainda por cima o principal avançado, o Jóqueres, é expulso logo aos 10 minutos. Isso foi um grande handicap. O Sporting tem uma primeira parte que está por cima, marca um golo, mas depois acontece o empate. Fernando Jorge, o Sporting, o que é que te pareceu? Pareceu-te que vai discutir com a Atalanta ou está a privilegiar o campeonato? Ora bem, o que me parece, e agora disseste tudo, a parte fundamental é que eu acho que o Ruben Amorim não quer dizer isso, mas no seu íntimo está a apostar mais no campeonato do que na Liga Europa. Esta série do Sporting é uma série também que não é muito difícil, não é? Porque as equipas não são aí por aí fora, está a Kobe e os outros. O Sporting tem todas as possibilidades de ser apurado à vontade, eu já disse isto. E no mesmo jogo há duas situações.
é que o jogador que nunca devia ser expulso no Sporting foi expulso. Né? Por negligência, não foi por maldade, que ele nem sequer... Pronto, ele deixou o pé para trás, ele pisou, com o peso dele, magoou o adversário, e é cartão vermelho sem necessidade nenhuma. A partir daí, é outro Sporting, porque o Sporting, se tivesse 2 indivíduos expulsos, em que nenhum deles fosse o Goiker, o Sporting ganhava este jogo a estes indivíduos. Porque o Goiker, já disse aqui, vale por 4. Eu ainda ontem ouvi no Bessa e já vamos falar mais à frente. Sim. Portanto, o Sporting, com 9 e o Goikers em campo, tem 13 ou 14 jogadores. Sem o Goikers, tem 9, tem 10. Não é? E se sair outro, tem 9. Portanto, conta os efetivos que tem lá dentro. Portanto, a grande diferença é esta. O Sporting, eventualmente, se não tem esta situação do Goiás, não é expulso, o Sporting irá acabar por ganhar o jogo, mesmo não apostando as fichas todas, na minha opinião, do Amorim na Liga Europa. Mas o Sporting vai fazer uma boa Liga Europa, tem jogadores para isso, tem plantel este ano, é dos plantéis mais equilibrados, ainda ontem confirmei isso no Boa Vista, viu-se isso naturalmente, com algumas situações que o Amorim inovou, e só pode inovar quem tem indivíduos no banco à altura dos que estão a jogar. E, portanto, o Sporting ganhou mais um ponto aqui, podia ter ganho até porque se apanhou a ganhar e depois adormeceu um pouco e acabaram por deixar-se empatar. Sofreu um bocado nos últimos minutos, até podia ter perdido o jogo. Não aconteceu, não é? Porque ganha quem marca mais golos, neste caso. Marcou um para cada lado e, portanto, um ponto para cada um e algum dinheiro também para o Sporting. Ainda mantém a possibilidade... Portanto, está tudinho aberto para o Sporting no próximo jogo, que é contra este, se eles ganhar aqui em Alvalade, ganha de certeza. Sim, mas tem que decidir com o Atalanta, não é? Exato. A questão do primeiro lugar. Sim, mas o segundo tem um play-off a fazer com a sobra da Liga dos Campeões. O Sporting tem 4 pontos, o Sturm Graz também está. E Diogo, confirmas o que o Jorge disse, o Sporting é superior ao Jacob, toda a gente viu isso, mas o handicap do Joker ser expulso determina um resultado, no fundo, menos bom para o Sporting. Sim, foi pena porque o Sporting podia ter ganho o jogo com uma certa facilidade se não fosse a expulsão do Gyökeres, que, como o Jorge disse, faz praticamente todo o jogo do Sporting, exerce uma pressão muito grande na defesa adversária, causa muito nervosismo na equipa adversária. E o Ruben Amorim até veio dizer que não quer que o Gyökeres, apesar de ter sido expulso, seja assim mais brando na sua abordagem aos defesas, quando é para pressionar. E está visto que se o Sporting não tiver o Gyökeres disponível, seja por expulsão, seja por lesão, irá ter muitas dificuldades, porque é daqueles jogadores imprescindíveis para aquilo que é a ideologia do jogo do Sporting. E o Sporting até acaba por ter uma certa sorte, porque a Atalanta também empatou. Porque se a Atalanta tivesse ganho o jogo, distanciava-se ainda mais do Sporting. Começava a ser inalcançável. E, portanto, o Ruben Amorim, concordo com o Jorge quando disse que o Ruben Amorim tem como prioridade o campeonato, não, por causa daquela questão do investimento que vai ser o apuramento para a Liga dos Campeões. Mas o Ruben Amorim, pelo menos, quer garantir o primeiro lugar do grupo, porque assim não tem que se preocupar precisamente com aquilo que tu disseste, do próximo play-off com aquelas equipas que vêm da Liga dos Campeões. Ideal para o Sporting. Para além de ser uma fase muito difícil, irá provocar mais desgaste na equipa. Entretanto, o Sporting, para a Liga, estava na frente e na frente continuou. Tinha uma difícil deslocação ao Bessa. O Boa Vista vem fazendo um campeonato muito acima das expectativas iniciais, tornou-se uma equipa muito competitiva, mas o Sporting chegou ao Bessa, impôs e vence por 2-0. Fernando Jorge, estiveste lá, o que é que te pareceu o Sporting? Pareceu ganhar? Foi um jogo equilibrado? O empate estava mais de acordo ou a vitória é justa? Ora bem, o jogo resume-se no seguinte: o Sporting, depois de uma importante vitória no Bessa ontem, não é? Num campo difícil, onde o Benfica já deixou lá a primeira derrota, e até agora a única também, o Ruben Amorim apostou numa surpresa o Jenny Catamo na direita, quando ele tem jogado até à esquerda, como titular, e com a particularidade de jogar na ala direita. Não tanto um lateral adiantado, no habitual sistema do 3-4-3, dinâmico, mas um verdadeiro ala. O que obrigou a uma dupla função do Diamond para cobrir esta situação do Geni. A fechar o corredor defensivo desse lado e a constante movimentação do Edwards para as zonas interiores do terreno. O Boa Vista, com 2 baixas,
importante, para mim, dos melhores jogadores que o Boa Vista tem. Pedro Malheiro, lateral direito, e Bruno Onameshi, lateral esquerdo, são duas baixas fundamentais no Boa Vista. O Petit, quanto a mim, devia ter feito aqui uma alteração tática, porque o Petit houve jogos e depois veio que começou o campeonato a 3, não é? Já o ano passado apostou muito nos 3 centrais. 3 centrais. E tinha todas as condições, quanto a mim, para apostar neste jogo nos 3 centrais contra o Sporting. Porque o Sporting Dada a sabia... falta dos laterais. Exatamente, não tem 2 laterais, faltaram os 2 laterais, o Malheiro e o Bruno. Ora, o Petit mete o Sasso lá no meio dos 3, adianta o Agra, que para mim é um crime estar ali a jogar atrás. É a mesma coisa que o Benfica faz com o Alna a jogar no campo todo. Só falta ir à baliza e jogar a ponta de lança. Portanto, o Agra não sabe defender. O Agra teve ali muitas entradas fora de tempo. Já vamos falar também do árbitro. Muitas entradas fora de tempo porque chega atrasado, não é um indivíduo que sabe defender. E depois é aquilo que eu costumo dizer. Um indivíduo que joga na frente, como o Agra, que é mais ou menos parecido com o Rafa, que faça as neiras na frente, não compromete tanto a equipa. Agora, a jogar num lugar fundamental, em que fazendo as asneiras compromete logo a equipa, porque é uma asneira, a equipa fica com a bola e pode fazer um golo, foi o que aconteceu. Não é? O Boa Vista partiu de início de jogo, quanto a mim enfraquecido, porque depois o Francisco Ferreira, na lateral esquerda, é um jogador habilidoso, tem habilidade, tem corpo e tudo, mas joga a gás óleo. É um indivíduo lento, não é por acaso que o Sporting faz o golo, até já podia ter feito o outro. De um canto, ele não dá fé. E o Catano entra ali nas costas com aquela velocidade toda e, portanto, ele nem deu fé dele, ele atirou a contar. Já tinha feito um grande remate também e tal, pronto. Portanto, mas Petit, é justa a vitória do Sporting. O Petit teve que depois que ajustar as peças, ou ajustar com a mesma equipa, mas chegar a equipa mais à frente, não é? E o Boa Vista começou ali a ganhar mais um bocado de supremacia sobre o Sporting. O Sporting também a ganhar 1-0, andou ali um bocado a adormecer o jogo, porque vinha de uma competição europeia, cansados um pouco também, porque os polacos cansam, não é? Porque jogam muito, são muito físicos. E o Sporting andou ali a tentar andar ali a teia e tal, e estava-se a pôr a jeito para o Boa Vista poder empatar. O Boa Vista era uma situação do Bosniak que podia ter feito 27 centímetros fizeram a diferença. Não, isso foi o do golo. Estou a dizer antes, na primeira parte, o Bosniak tem lá um lance que podia ter feito o golo. Atirou bem, mas atirou para o lado, porque ele praticamente podia ter feito o golo. Muito sozinho lá na frente também, faz o que é possível. E o Boa Vista podia ter ido para o intervalo empatado com o Sporting. Na segunda parte, o Boa Vista, o Petit, põe a equipa a jogar mais à frente, portanto, mais chegados, mais avançados, mas sujeita-te a esses indivíduos do Sporting, o Rubem Amorim, que coloca 2 flechas, não é? Quer o Edwards, quer o Catano, na frente, são indivíduos muito rápidos, habilidosos e perigosos. E o Goicas, que podem dizer assim, mas o Goicas ontem no Bessa não fez nada. Não, o Goicas não fez grande coisa. Desgastou foi os centrais do Boa Vista e os laterais do Boa Vista. Porque ele vai às profundidades todas, ele vai aos lances todos. E não fez um golo, certo, ok, não fez. Nem fez uma grande exibição, não. Mas massacrou os indivíduos do Boa Vista, pô-los ali amarelados, também alguns, e obrigou-os a correr muitos quilómetros, não é? Sem necessidade nenhuma, porque ele é um indivíduo de profundidade. Um bom jogador, é um jogador que realmente faz a diferença na equipa do Sporting. Depois, o Boa Vista teve outro handicap, e isto é uma chamada de atenção ao Tiago Moraes, que para mim tem todas as condições para ser um grande jogador. E eu ao Tiago Moraes só lhe digo o seguinte, ele que põe aos olhos na aplicação e na dedicação e na maneira de trabalhar do Bosniak. O Moraes é muito superior, não faz o papel do Bosniak, ele não é um ponta de lança. É naquele lugar que ele deve jogar, mas em termos de entrega, em termos de trabalho, se ele fizer copiar o Bosniak, é um indivíduo para jogar nos grandes de caras. De caras. Só que o Tiago Moraes, além do Boa Vista ter estas duas deficiências, estas duas que não pode colmatar, já toda a gente sabe que o Boa Vista não foi ao mercado, não há dinheiro para comprar jogadores, porque não podem, etc. O Boa Vista tem um banco fraco, não é? Não tem um banco à altura para meter outros indivíduos. A tática devia ter sido diferente, por isso é que eu disse aqui logo de início. O Tiago Moraes, quanto a mim, saiu já até muito tarde, porque se eu fosse treinador até eu tinha tirado mais cedo. O Tiago Moraes foi uma nulidade dentro do campo. Basicamente tocou na bola uma vez ou duas ou qualquer coisa do género, mas não correu, não ajudou os companheiros, não ajudou nada. Portanto, viu-os a correr, o Catano e o Edwards, e deixa-os ir a ver o que é que aquilo dá e a ver se mudam a bola ou qualquer coisa do género. Isso não serve para um jogador querer ser top no futebol português.
Portanto, tem até jogado bem nos últimos jogos, mas neste jogo foi uma desgraça. E é nestes jogos, e é isso que ele tem que meter na cabeça, o Tiago Moraes e outros jogadores com este potencial, que é nestes jogos que é uma montra para o futebol. Claro. Não é jogos contra o Rio Ave ou contra o Passos Ferreira, etc. É aqui é que é montra. Porque são as grandes equipas que, se eles fizerem grandes exibições, além de que têm todas as condições, são bons jogadores, não é? Têm tudo. É um indivíduo que tem tudo para ter um bom futuro. Se fizer uma grande exibição contra o Sporting, está na montra para o Sporting, ou está para o Benfica, está para o Porto, etc. Se não fizer uma exibição ao nível que fez ontem, não está para ninguém. Portanto, o Sporting acaba depois, no último quarto de hora, com algumas alterações que o Sporting fez. O Sporting, o Pedro Gonçalves, o Pote, né, que a gente lhe chama o Pote, não fez assim uma grande exibição, mas o Pedro Gonçalves tem uma facilidade incrível, para mim é o melhor jogador português, a atirar a baliza, porque ele atira a baliza com uma facilidade tremenda, nem sequer. Sim, ele e o Bruno Fernandes. Andaram ali a assobiá-lo os sócios do Boa Vista, por causa da seleção e tal, e o cara, ele andou ali até a mandá-los calar e não sei o que mais, então andou ali chateado um bocado com eles e estava à espera de fazer um grande golo. Ele teve lá 2 tiros à baliza, que se um à baliza era golo, mas depois faz um grande golo de propósito, de calcanhar, para calar um pouco a massa associativa do Boa Vista. O Sporting faz o 2-0 e nos últimos 10 minutos, faltavam cerca de 6 ou 7 para acabar o jogo, ampliado a vantagem. Mais os 7 que deu o árbitro, que já vamos falar dele, o Nuno Almeida, o Sporting teve ali 3 ou 4 oportunidades, nomeadamente uma que até se atrapalham, o Paulinho em cima da linha de golo, praticamente, mais o Trincão, que se atrapalharam para fazer o 3-0 e depois o Sporting até podia ter feito mais um golo. O Edwards queres falar do árbitro? Relativamente ao árbitro, é uma arbitragem deplorável em termos técnicos. E de disciplina, porque era só cartões para o Boa Vista, os jogadores do Sporting, pronto, para perder um pouco de tempo, qualquer coisa também caíam com facilidade e, portanto, os cartões eram só para os indivíduos do Boa Vista. Além de que marcou faltas e faltinhas, parou muito tempo o jogo, é um dos árbitros mais fracos da primeira divisão. O Rui Costa safou as costas no golo que o Boa Vista faz, que é um golo fora de jogo, mas que no campo é difícil ver. Eu até estou ali a meio. É difícil dizer assim, está fora de jogo, pois soubemos. 4 ou 5 minutos para detectar que o golo foi em fora de jogo pelo Rui Costa, que era o que estava no VAR. E depois dá-se 2 minutos de descontos, quer dizer, perde-se 4, só um exemplo, perde-se 4 minutos para detectar que foi fora de jogo e dá-se 2 de compensação na primeira parte. Isto é ridículo. Portanto, é um árbitro que já não devia estar a arbitrar, não tem condições nenhumas para ser árbitro de futebol. E este Rui Costa é igual. Mas eu, por acaso, até acho que o Rui Costa devia se dedicar ao VAR, que ele tem feito bons trabalhos como VAR, não é? E não ao Diogo, futebol. Visto o Boa Vista Sporting, o que é que tens a comentar sobre o jogo? E o Sporting manteve a liderança, o Porto estava à espreita, não é? E o Benfica também se mereceu manter a liderança. O que é que tu achaste do jogo? O Sporting ia para este jogo com uma motivação extra porque podia ganhar pontos a 2 rivais diretos, portanto ao Benfica e ao Braga, que também empatou. Apesar do desgaste de ter jogado quinta-feira, porque acho que é opinião unânime que as equipas que jogam Liga Europa vão sempre para os jogos dos campeonatos com outro desgaste porque têm menos tempo de recuperação. Jogam à quinta-feira. E o Sporting, mesmo assim, entrou bem no jogo e é um terreno muito difícil. O Ruben Amorim e até mesmo o Pedro Gonçalves, na entrevista pós-jogo, fizeram questão de salientar isso, que jogar no Boa Vista, no Bessa, é muito complicado, porque não só o Boa Vista anda a apresentar bom futebol, tanto que está em quinto ou sexto classificado, como os adeptos criam ali uma atmosfera muito adversa para as equipas visitantes. E, portanto, o Sporting acabou por ganhar bem o jogo. Foi pena o golo do Boa Vista estar em fora de jogo, porque se o golo fosse validado, não sei até que ponto o jogo não ficaria empatado, ou até mesmo o Boa Vista, com aquela coisa de ter marcado o golo, jogando em casa, com aquele ânimo extra, não conseguiria, se calhar, marcar o golo da vitória. Sim, o jogo torna-se imprevisível. Exatamente, até porque o Sporting, já naquela fase final do jogo, já estava a apresentar um certo desgaste, a querer abrandar o jogo, e eu não sei se teria capacidade para, com o empate, voltar a assumir as rédeas do jogo, voltar a pressionar o Boa Vista, ou se o fizesse iria abrir muito espaço atrás e o Boa Vista em contra-ataque podia aproveitar para marcar então o 2-1 e o golo da vitória. E eu, enquanto simpatizante do Boa Vista, claro que queria que o Boa Vista ganhasse, não só por gostar do Boa Vista, porque também seria bom para o meu clube, para o Porto, não é?
Mas o Sporting foi superior e de destacar o que o Jorge também falou do jogador do Sporting que marcou o primeiro golo, o Catano, que o Ruben Amorim disse que o colocou, apesar de ele jogar geralmente à esquerda, colocou na ala direita precisamente por estratégia, porque não jogando o Bruno ou o Niemechi haveria ali mais possibilidade de criar perigo, ou seja, mais buracos, mais espaço para explorar, e até o Catano fez o primeiro remate perigoso, quase que seria golo, e depois no segundo acaba mesmo por fazer o golo. Portanto, o Ruben Amorim tem muita capacidade em ler os pontos fracos das equipas adversárias e onde há espaços onde explorar. Aliás, Diogo, deixa-me dizer-te uma coisa. Estás lembrado da mensagem que eu te mandei antes do jogo, que o Boa Vista provavelmente ia perder o jogo por causa das laterais. Sim. Do Agra, estás a ver como eu acertei, do Agra e no Francisco Ferreira. Sim, exatamente. Embora eu até nem soubesse que o Bruno não iria jogar. Pois. Contava que o Bruno ia jogar. A partir do momento que via a construção da equipa lá no Bessa e olhei para as laterais, eu disse, o Sporting vai ganhar aqui com maior ou menor dificuldade porque estas laterais do Boa Vista são fracas. Exatamente. É onde o Sporting atacou. Exatamente. E no primeiro golo do Sporting há ali a ala direita do Sporting, do ataque do Sporting está completamente aberta, não tem nenhum jogador do Boa Vista e claro que depois nasce daí o primeiro golo. Portanto, o Sporting ganhou bem e confirma o primeiro lugar isolado, não é? Porque quer queiramos, quer não, fala-se muito do Benfica, fala-se muito até mesmo do Porto e esquecemos um pouco aquilo que tem sido a prestação do Sporting, que 3 pontos da base. Assim pela calada vai assegurando a previsão do Amorim que diz que quer ir ao Benfica, jogar ao Benfica na frente do campeonato. Sim, e se continuar assim o Sporting tem mais que probabilidades de ir à Luz e ganhar e salientar ainda mais o primeiro lugar. E já que falámos na Luz, a frase da semana tem a ver precisamente com o jogo do Benfica Casa Pia. E a frase da semana é: será que Roger Schmidt irá conseguir dar a volta ou então ao Fidazine, que é o mesmo que dizer adeus, Roger? Isto significa que o Benfica, mais uma vez, à imagem do que fez com a Real Sociedade, apresentou um futebol pobre, esteve a ganhar ao Casa Pia, deixou-se empatar, pelo meio ao penalti, até defendido pelo guarda-redes do Benfica, mas no rescaldo do jogo o que prevaleceu foi os lenços brancos e uma grande assobiadela, quer para a equipa, quer para a equipa técnica. Fernando Jorge, estás de acordo com esta grande insatisfação que a massa associativa demonstra perante o que vê dentro do campo? Sim, e até vou conforme eu disse, mais falar do jogo do Benfica com o Casa Pia, que foi um resultado justo, o Benfica até podia ter perdido o jogo, não podia ter ganho tão bem, portanto, mas ambas as equipas marcaram um golo para cada lado. O Benfica, novamente, o seu treinador esteve mal, novamente, portanto é teimoso. Esse é que é o grande problema do Roger Schmidt. Fez duas... Mas ele esteve mal em quê? Fez duas, mal na constituição da equipa, quanto a mim, toda a gente ficou admirado porque como o Musa não jogou, eu amo Miguel Lito, tenho as minhas dúvidas, não é? Os outros estão lesionados. Meteu o Florentino para mostrar aos sócios do Benfica que não é pelo Florentino jogar que o Benfica joga mais, mas o Benfica jogou mais equilibrado. Atenção que o Benfica jogou pouco, não jogou nada por aí fora, mas sentiu-se mais ao equilíbrio no meio campo do Benfica. Sem dúvida nenhuma. Independentemente do Florentino, que fez um penal desnecessário, mas pronto, acontece. Infelicidade. Mas o Florentino deu equilíbrio à equipa do Benfica que realmente faltava. Não é? Porque o Benfica só tem um indivíduo para equilibrar o jogo do Benfica, chamado Florentino, que era top o ano passado e este ano. Não é top e o treinador tem que explicar. E outros. Agora, o problema é um resultado que se aceita, não é? Perfeitamente. E, portanto, o Benfica perde 2 pontos aqui desnecessários, que eram preciosos, mesmo com o Benfica a jogar mal, claro. E aguentava-se ali na frente com mais 2 pontos e estava neste momento à beira do Sporting. Ora bem, o problema do Benfica, ou onde é que começa o problema do Benfica, que é os benfiquistas têm que ir ao fundo da raiz, e onde é que começa o problema do Benfica? Não se esqueçam do seguinte: até à renovação do contrato com o Sr. Roger Schmidt, o Benfica fazia grandes exibições, a nível da Champions League e a nível do campeonato. Com a renovação, com medo do Sr. Rui Costa e a estrutura do Benfica, mal, porque ele ainda tinha mais um ano de contrato, e ainda lhe subiram a parada para o triplo do ordenado, né, por fases.
com medo que viessem buscar o Roger Smith, outro clube qualquer, um Tubarão ou qualquer coisa do género, ou até a própria seleção alemã, que no momento não tinha selecionador. Quiseram, armados inespertos ou armados inteligentes, não esperar pelo fim do campeonato, não é? Sim, mas e esse, renovar com o esse é que Roger foi o Smith. erro A partir desse capital. momento, o Benfica começou a descer, e só não perde o campeonato porque não há mais 2 ou 3 jornadas. Porque o Benfica estava com 10 pontos de avanço, a jogar bem, não é? E quase que perdia o campeonato. Era aí que o Benfica, o Rui Costa e a estrutura deviam ter analisado com o Roger Smith. E tinha mais um ano, das duas uma. Ou mantinha mais um ano, ou pagava. Eu, se fosse presidente, já disse aqui, e vou voltar a frisar. Não admito que um treinador que fez um bom trabalho, eu aqui dei a mão, e nós todos demos a mão, reconhecemos o trabalho do Roger Smith, mas conforme o reconhecemos, também temos que o condenar quando for necessário, pelos erros cometidos. Isso é lógico. É lógica. E que isso é que é democracia. Não é só... Todos cometem erros, não é? Todos cometem erros. Só que o Amorim, quando comete erros, vou dar um exemplo só, o Amorim comete erros e assume-os. Exatamente. O problema é que este Roger Smith, nas conferências de imprensa, está a ver um jogo que nenhum benfiquista viu, está a ver um jogo que ninguém viu, e continua a culpar todos os jogadores, os que não comprou, os que comprou, etc., mas ele não tem culpa nenhuma. Exatamente. Esse é que é o problema grave do Benfica. É por isso que eu digo que nós pusemos o Afiderzinho. Se ele não conseguir recuperar a equipa nestes 3, 4 jogos agora, até ao Sporting, isto é fundamental, até ao Sporting, o Roger Smith é Afiderzinho. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Independentemente de custar 26 milhões ou 27, ou qualquer coisa do género, não pode continuar no Benfica, sob pena do Benfica perder uma grande fortuna. E ter que vender depois jogadores, que esse aí é que é o problema. Claro. E depois os jogadores estão desvalorizados. Ficar Bem, pauperado. ora bem, portanto, já começámos Mas em aqui no termos técnicos, Agora, o que é que o tu problema do achas é que ele Benfica, falha? o problema do Benfica é um problema estratégico perante os jogadores que tem. E porquê? A intensidade da pressão da época passada. O carrossel que eu apelidei aqui de Roger Smith, portanto, isto era no bom sentido, a dar um mérito. nos tempos áureos. Não está a funcionar. Os jogadores que entraram, na minha opinião, que entraram para substituir os que saíram, Grimaldo, Ramos e Enzo, têm características totalmente diferentes e por isso alteram a dinâmica da equipa. Começou mal a pré-época Roger Smith. Outro problema grave. Primeiro, com a dispensa de Vlaco Dimos por troca com Trubin, 10 milhões gastos, é melhor? Analisando os jogos até hoje, tenho muitas dúvidas. Aliás, até tecnicamente, acho que o Trubin nunca será um grande guarda-redes, porque falta-lhe ali qualquer coisa. Ainda se viu agora com o golo que ele sofreu, Exatamente. embora tenha defendido o penalti, foi mal marcado até pelo avançado, a bola basicamente vai quase direita a ele, e depois não se pode sofrer um golo destes. Nas laterais, outra grande má decisão, ou duas más decisões. Na direita, só tem Bá, é curto e um erro tremendo. Bá tem muitas lacunas, alguma debilidade física, como está-se a ver agora, várias lesões. O Gilberto não era um grande jogador, mas criava competição e era um jogador muito pressionante, com bola e sem bola, e portanto fazia ali também aquele setor, se necessitasse, que é o caso do Benfica agora andar com o Alzer em todo o lado. Na esquerda, ainda estou para perceber, e o treinador também, o que valem os dois jogadores que têm características muito diferentes de Grimaldo. Ou seja, o Jurasek é um jogador que dá mais profundidade, mas pouca qualidade com bola, e defensivamente tem muitas falhas posicionais. Mas nisso Grimaldo também era muito, muito fraco em termos defensivos e posicionalmente. Sim. Bernardo parece que desaprendeu de jogar, porque eu já vi este jogador e fisicamente parece estar longe da melhor forma, para quem o viu jogar para a seleção como eu. Sim, sem dúvida. Kosu, 25 milhões ou perto disso, com as comissões. Já se percebeu, ou toda a gente percebeu, e quem percebe futebol, que não é nem um 6, nem um 8. Falta de intensidade para atacar a bola e defender. Será sempre, quando muito, um 8,5, um 10, basicamente um 10, ou um 9,5 a jogar ali no lugar do Rafa. Costas do avançado. No lugar do Rafa. Dependendo do enquadramento tático, como é evidente. Rafa é um jogador muito intenso e dinâmico, mas é de uma inconsequência gritante. Faz coisas bem feitas e a seguir estraga a equipa toda. A equipa vai toda à frente, ele perde a bola e depois não recupera, não vem para ali fora, etc, etc. Na área, o próximo dela decide sempre, quase sempre mal. O Rafa. Com espaço, decide razoável. Com isso, perde-se muitas oportunidades de decidir jogos. A ser alguma coisa terá que ser feita para colocar Rafa no seu devido lugar.
nunca como a jogar neste lugar. Basicamente, se calhar, a sair de uma ala para dentro. Bem, Pois. depois temos muitos jogadores, o Benfica tem muitos jogadores para as mesmas posições. O treinador não sabe o que fazer com isso. Neres, Rafa, Di Maria, Tiago Gouveia, etc. reclamam por um lugar e o Smith não consegue equilibrar a equipa com isso. O ano passado o Carrossel funcionou porque ele tinha poucas opções e não rodando a equipa não alterava a dinâmica nem os equilíbrios. E sendo que para os equilíbrios da equipa, Ausner, João Neves são sempre titulares na minha opinião. Indiscutíveis, nos jogos a doer. Não havendo outro 6, Florentino terá que ser sempre titular para criar o equilíbrio defensivo que uma equipa com um pendor ofensivo como o Benfica tem. O Benfica foi campeão, isto é importante também dizer isto, com Feija, Javi Garcia, Matic e Florentino. Neste momento não tem nenhum, é por isso que o Benfica anda ali desfasado. O Manchester City tem Rodri, o Real Madrid tinha Casemiro, tem Camavinga agora, e até o Sporting, quando foi campeão, tinha um 6 fortíssimo, Palhinha, que ainda não tem agora, porque o Osmond ainda não é um jogador, à imagem de Palhinha é um jogador completamente diferente. Atira melhor à baliza e tudo, mas não é um jogador tipo polvo, como era o Palhinha. E isso fez toda a diferença no Sporting também, e o Sporting também foi campeão, com um 6 verdadeiro. Claro. Parece-me que Smith tem que dar um passo atrás e perceber que a equipa é diferente do ano passado. E que por isso tem que equilibrar a equipa de modo diferente se quer manter a pressão que caracterizou o nosso futebol. João Mário, este ano não pode ser titular. Rafa ainda não mostrou nada e deve ir rodar de vez em quando para o banco. Di Maria é titular por decreto. Outro problema grave que o Benfica tem. Aliás, ele já disse isso, não é? E tem que ser gerido. Tendo em conta que não pressiona e não sabe defender e não defende. Tiago Gouveia reclama uma oportunidade, assim como o Guedes a 9. Na frente, para mim, Musa é o titular indiscutível. Tengsted e agora Artur Cabral parecem desenquadrados nesta tática. Parece-me que Roger Smith vai ter que fazer algo que não está habituado. Montar a equipa em função do adversário. Jogo a jogo. Mas nunca abdicando da pressão, e isso só se consegue com 3 jogadores fundamentais. Para equilibrar a equipa e para a equipa jogar mais e recuperar mais bolas e tudo. Florentino, Neves e Ausner. Ainda que a partir da esquerda, como o Ausner... como jogava o ano passado. E não será a altura de mudar de sistema para um 3-4-3 como joga o Sporting ou um 4-4-2 como joga o Porto. Afinal, o Benfica até tem 5 centrais e teve que emprestar um Veríssimo para o Brasil. Agora, com as lesões, 5 meses no mínimo para Neres, Bá e Kochu, para pelo menos até ao derby com o Sporting, ou Roger Smith muda de tática e com outros jogadores, ou então, conforme disse na frase da semana, a Fiderzin, Roger Smith. Estão em causa 100 milhões com a conquista do campeonato, que isso é que é muito importante. Porque Champions e Liga Europa já ninguém acredita. Não por falta de plantel, que foi aquilo que eu já disse, mas sim pela casmurrice do treinador. Outros, com muito menos, fazem mais. Roger, este ano, com mais alternativas e também mais milhões gastos, e está a fazer muito menos. E é isto aquilo que eu faço, uma radiografia e por isso do Benfica, não é? Infelizmente. Possivelmente vai oferecer o Roger Smith. Diogo Macedo, tu vais também, afinas para o mesmo diapasão do Roger, porque o Jorge, por aquilo que disse, dá a impressão que o Roger já não tem capacidade para dar a volta a este Benfica e, portanto, é o mais previsível é ser realmente despedido. Sim, sim. Tu concordas com essa teoria? Sim, o Jorge referiu um aspecto que é o Benfica e o Roger Schmidt começaram mal a pré-época. E os primeiros tempos no campeonato não faziam assim exibições que convencessem os adeptos, até começou o campeonato com uma derrota no Bessa. Esperava-se que quando chegasse a Liga dos Campeões o Benfica desse a volta a essa fase negativa e começasse a apresentar bom futebol à semelhança da época passada. Isso não aconteceu e chegamos até hoje com os adeptos do Benfica não convencidos com aquilo que tem sido a campanha do Benfica até agora, apesar de ainda ser curta. Também não podem estar convencidos perante a pobreza exibicional que o Benfica apresenta. Sim. Agora, o Jorge falou dos nomes, eu volto a dizer que todas as contratações que o Benfica fez, nenhuma delas está a render, nenhuma delas está a convencer os adeptos do Benfica e nenhuma está a favorecer o futebol do Benfica. O Coxu
não tem convencido, apesar de já ter feito um golo aqui, uma assistência acolá, não tem convencido. O Arthur Cabral é um jogador que não sei se está em baixo de forma, se está com problemas físicos, mas é um jogador que não tem... Não apresenta, pelo menos a nível de gordura corporal, não apresenta o perfil ideal para ser um ponta de lança, digamos, competitivo. E neste sistema que joga o Roger Schmidt é muito pior. O Jurasek, tudo bem que teve assim agora uma paragem devido à lesão, mas ainda não convenceu. O próprio Bernat, nunca o achei grande jogador. Teve no Bayern, mas era sempre segunda opção. Foi dispensado do Bayern, foi para o PSG, e também foi dispensado do PSG, veio para o Benfica. Não é um grande jogador. O Grimaldo, à beira dele, é muito melhor. E, portanto, se as aquisições do Benfica não rendem, não convencem, aquisições que foram super caras para o panorama português, obrigou o Benfica a fazer um investimento muito, muito grande, gera-se aqui uma bola de neve de descontentamento, porque foram feitas aquisições caras, o Roger Schmidt renovou o contrato e não está a convencer, o presidente Rui Costa veio falar de que ambicionava conquistar a Liga dos Campeões e isso está muito longe. Está às expectativas e, portanto, os últimos 2 jogos do Benfica foram muito medíocres. Contra a Real Sociedade. Mas já com o Estoril também não convenceu ninguém. Mas aí... Aliás, o Benfica, esta época, penso eu, que ainda não teve nenhum jogo convincente. Sim. A cabeça de cartaz, e o Roger Schmidt aí até foi infeliz, serão as vitórias perante o Porto, mas nós sabemos as circunstâncias. Sim, foi com a primeira parte da Supertaça, o Porto podia ter ganhado por 2 ou 3. Depois o Benfica realmente faz talvez a melhor exibição, a segunda parte a melhor exibição da época. O Porto foi-se muito abaixo, pressionou muito. E na Luz, o Porto jogou contra... O Porto teve a expulsão muito cedo, o que cerceou muitas das possibilidades. E o Porto estava numa fase ainda assim debilitada. Não estava a jogar, mas estava a dominar o jogo. Sim. De alguma forma estava a dominar o jogo. Sim. Aliás, o Benfica, com 11 jogadores, nunca dominou o Porto para a Liga. Acabou por ganhar, pronto, está bem. Marcou um golo e isso fez toda a diferença. Sim. Agora, mas, se me permites, vocês quando falam no valor dos jogadores, de alguma forma estão a elevar o treinador. Não. Agora, o que é mais intrigante é que o treinador teve 2 baixas. Foi um defesa esquerdo e um ponta de lança. E comprou 4 ou 5 jogadores, isso não é importante. O problema é que ele não colmatou as baixas. Ele trouxe jogadores novos e mexeu nos jogadores que eram, e nas posições dos jogadores que eram nucleares para ser campeão. Porque o Florentino foi nuclear. Sim. O Alcenas foi nuclearíssimo, foi o melhor jogador da equipa durante toda a época. Sim. Na versão do Fernando Jorge, que eu corroboro inteiramente. David Neres. E o Alcenas, neste campeonato, ainda não jogou uma única vez a médio esquerdo para realmente fazer o tal pressing e pôr a equipa no meio campo equilibrada, juntamente com o Florentino, não é com os jogadores sem propensão defensiva, porque não se pode atacar bem se defender mal. Souberes vender, claro. Sim. Mas, pronto, eu penso que tu também afinas pela opinião do Fernando Jorge e, no fundo, a nossa previsão, e eu também me incluo nela, é de que mais tarde ou mais cedo ofidas-se no Roger Schmidt. Porque eu vejo com grande estranheza o facto do Roger Schmidt nunca ter assumido as culpas para esta onda de resultados assim mais negativos, porque nós vemos o Sérgio Conceição a assumir as culpas quando o Porto não joga tão bem, o Ruben Amorim a mesma coisa, claro. E outros treinadores, o próprio Petit, o Arthur Jorge no Braga. Embora isso me pareça muitas vezes uma frases retóricas, portanto, no fundo, frases que querem apenas ficar politicamente correto, não é? O assumir das culpas de um mau resultado, mas cai sempre bem. Cai sempre bem nos jogadores, o treinador também fazer uma meia-culpa e está solidário com eles. O Roger Schmidt, e isto enobrece, acho que o programa, nós aqui neste programa, o único treinador que nós sempre valorizamos foi Ruben Amorim. E até à data, penso eu, apesar de ter tido
um lugar muito mau o ano passado, 4º lugar, mas nós vimos como é que jogava o Sporting. Nós não podemos seguir, nós não fazemos críticas só pelos resultados. O Diogo já teve aqui a oportunidade de criticar o Porto quando o Porto ganhava. Não é só quando o Porto perde. Nós estamos aqui para ser isentos e falar das coisas tal qual como elas são, sem clubismos. Portanto, nós fazemos aqui meia-culpa, pelo menos eu e o Jorge. Roger Schmidt, na primeira fase da época do ano passado, convenceu-nos e levou-nos a acreditar que era um grande treinador. Neste momento, e penso que é a opinião unânime, e é muito fácil dizer isso, mas nós já andamos a dizer isto desde o ano passado, daí o Fernando Jorge ter falado na mudança, se ele fosse presidente do Benfica, de trocar Rubem Amorim, 4º classificado da Liga, por um campeão Roger Schmidt. No entanto, o Roger Schmidt está a sair pior do que aquilo que Fernando Jorge previu no princípio da época. O Roger Schmidt está-se a revelar um flop e não nos fica nada mal fazer meia-culpa. Dizemos bem, agora dizemos mal. Diogo disse mal do Sérgio Conceição por certas situações, apesar do Porto ter ganho. Neste momento, o Diogo está a acreditar que o Porto está a voltar a ser um Porto à imagem de Sérgio Conceição, em que os jogadores estão a aparecer, nomeadamente Eustáquio, nomeadamente a rotação dos jogadores, o próprio filho a jogar, sinal de que ele não está a interferir, a relação pai-filho não interfere com a relação profissional. O que é que tu achas do Porto? E se o consideras um dos sérios candidatos ao título, sim, juntamente com o Sporting, porque eu penso que o Benfica, a continuar assim, se calhar nem o 4º lugar. O Porto deu continuidade àquilo que fez na Liga dos Campeões, porque o Porto, quando geralmente faz boas exibições na Liga dos Campeões, é muito difícil de ser travado no campeonato, porque leva aquela onda de motivação para os jogos do campeonato. Mas tu não achas que a equipa já está a crescer e já se aproxima muito mais daquele Porto que competiu sempre até ao último ano passado? Exatamente. E foi campeão há 2 anos? O Sérgio Conceição, ao contrário do que o Rui Moreira disse, é um treinador vencedor no Porto, sim, e não um falhado. Não, eu sou um grande admirador do Sérgio Conceição. Agora, eu acho que quando as coisas estão mal, deve-se criticar, porque vamos fazer aqui uma comparação rápida. É óbvio. Se numa empresa um trabalhador começa a não dar resultados, é chamada a atenção, se não mudar, vai embora. Claro. Nos clubes é a mesma coisa. Se um funcionário, se um treinador está num clube e esse clube não dá resultados, questiona-se, não é o seu trabalho. Portanto, o Sérgio Conceição, no início da época... questionaste tanto os resultados que o Porto ia ganhando, embora sofrivelmente. Sim, sim. Questionaste foi opções e qualidade de jogo do Porto, exatamente. Porque no início da época toda a gente percebia que o Porto jogava muito pouco, ganhava os jogos, mas enquanto adepto portista e grande parte dos portistas partilham... por quase milagre. Sim. Grande parte dos portistas partilham da opinião que no Porto não basta ganhar, é preciso ganhar e jogar bem, convencer. Como venceu no Antuérpia, no Vizela, apesar de não ter sido um jogo por aí além, mas o Porto jogou bem, deu poucas oportunidades ao Vizela, dominou o jogo praticamente todo e ganhou bem o jogo. E mais uma vez, 2-0, portanto, dar continuidade ao campeonato de jogos sem sofrer golos, porque no início da época também o Porto sofria golos todos os jogos. E, portanto, também destacar o regresso do Pepe, tanto no jogo no Antuérpia como no campeonato, que quer queiramos, quer não, apesar da idade, é uma peça fundamental. Mas eu, enquanto portista, fico muito agradado. Eu, como tu disseste, Rui, eu já critiquei aqui várias vezes aquilo que tem sido as prestações do Porto e o Sérgio Conceição. Agora tenho que elogiar, e não tenho problemas nenhuns em elogiar, aliás. É óbvio. É bom sinal eu estar aqui a elogiar, porque é sinal que o Porto está a melhorar e está a dar a volta... na rota do título. Está a dar a volta àquela onda negativa que andava-se a gerar no início da época, que se questionava tudo, questionava-se Sérgio Conceição, questionava-se as aquisições. Falaste bem de que este jogo jogou o Francisco Conceição, e uma curiosidade que jogou a antiga ala direita do Ajax, porque jogou o Jorge Sanches a defesa direita e o Francisco Conceição a extremo direito, ali 2 jogadores que já têm uma certa química, e o Jorge Sanches, para mim, tem que ser a aposta do Porto, porque é um defesa direito robusto, corpulento e tem qualidade técnica. Portanto, acho que é um defesa direito que enche as costuras aos adeptos do Porto e favorece muito aquilo que são as ideias do Sérgio Conceição para os jogos. E destacar aqui rapidamente, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver aquele circo, aquele espetáculo que houve do árbitro, que
é mais uma vez um exemplo da qualidade dos árbitros portugueses, que o árbitro foi para jogo e esqueceu-se do cartão vermelho. Portanto, foi para jogo só com o cartão amarelo. E para esconder... Caricato. Para esconder... Simulou uma falha tecnológica. Deu ali início a uma peça de teatro muito mal executada, que vai o quarto árbitro fazer de conta que tem ali um problema no auricular e depois, assim como quem não quer a coisa, mete o cartão vermelho nos calções do árbitro. Portanto, o jogo do Porto tem esse episódio caricato. Mas a Justiça do Porto, a Justiça da Vitória do Porto é questionável. Inquestionável, a exatamente. classificação, se os árbitros tivessem uma equipa para correr no campeonato, já tinham descido. Exatamente. O que é que tu tens a dizer Jorge, é que não acontece Quero nada. dizer aqui umas coisas engraçadas. O Diogo já disse mais ou menos o jogo. Eu também concordo que o Porto ganhou bem. Aliás, o Porto até parece que estava a fazer a segunda parte da segunda parte que fez com o Antuérpia. Começou da mesma maneira. E aí é que ganhou ao Vizela. Com a vantagem de que o Sérgio Conceição fez aqui duas coisas que é um pouco inédito, mas trabalhou muito bem. Foi o Francisco Conceição. Ou seja, trocou de alas. A ala direita do Porto passou para a ala esquerda. Ou seja, ele transferiu o PP e o João Mário para a esquerda e meteu na direita o Francisco Conceição à frente e o Jorge Sanches. Ora bem, e foi aqui que o Porto fez uma grande diferença com estas alterações. Porque o treinador do Vizela ficou assim um bocado desorientado na medida em que não contava com isto, não é? Com estas alterações. Ora bem, aquilo que faz o Sérgio Conceição e o Rubem Amorim é aquilo que nós queremos que o treinador Roger Smith faça tão bem e que ele não fez o ano passado, coisa que o Rubem e este ano está a fazer tudo, mas tudo ao contrário. E porquê que eu digo que ele está a fazer tudo ao contrário? Porque vocês têm que reparar aqui, há um pormenor muito importante a nível dos treinadores. O Porto fez 6 ou 7 aquisições, certo? Mas o Sérgio Conceição não dá de barato, só porque vai fazer uma aquisição, que seja um nome sonante, custe 10 milhões, ou 15, ou 20, ou 30, ou 5, ou 4, eles têm que trabalhar para ganhar o lugar. Ora, o Roger Smith, neste momento, foi buscar jogadores de 20 milhões, de 25, de 15, e 10, e não sei o que mais, e meteu-os todos a jogar. Sente-se obrigado a metê-los. Esta é que é a grande diferença. E o Mourinho igual. Foi buscar os jogadores e se eles não renderam, põe-os no banco. Exatamente. Sim, não é? Claro. Ora, o Sérgio Conceição, e vocês reparam, nesta equipa, que a linha aqui de início, eu só vejo cá o Jorge Sanches e o Alan Varela. Não, das aquisições que o Porto fez, só vejo 2. Onde estão os outros 5? O Frão Navarro e esses todos têm que trabalhar para ganhar o seu lugar. E quando estiverem em forma, o Sérgio Conceição vai os metendo, vai substituindo este ou aquele, etc, etc. E, portanto, o Porto está a começar outra vez, dentro daqueles condicionalismos que o Porto tem financeiramente, como nós já falámos, não é? Outra vez a começar a máquina a trabalhar. E pelo menos o Porto tem aquilo que falta a muitos clubes, treinadores e dirigentes. Tem garra e tem entrega. Os jogadores, por mais fracos que sejam, pode jogar o Manelo ou o Joaquim. Mas o Manelo e o Joaquim vão para dentro do campo e eles aplicam-se. Nos outros clubes, não. É uma vaidade. O que é preciso é fazer morais nos melhores 20 jogadores dos últimos tempos. Alguns até tinham lá lugar, não estão lá. E outros, por manualidade, não ganharam nada, como é o caso de Rui Costa, que nunca foi campeão no Benfica. Está lá no moral tão bem porque é presidente. E, portanto, foge-se um bocadinho às coisas fundamentais, que é criar uma mística no balneário, uma mística de vitória, tenham bons ordenados e fogem nisso. E aqui no Porto, se calhar, com ordenados em atraso, já usou, e se calhar até ainda há, o Porto aplica-se. Porque tem um treinador sagaz nessa coisa e que não perdoa. Ele próprio está sempre ali. E, aliás, há outro pormenor importante. O David do Carmo, que esteve mal dentro do campo, mal fez aquela FIFA e sofreu aquele golo, e a seguir vinha cá para fora, não é? Porque leva o segundo amarelo bem cá para fora, mas pronto, o árbitro, o Sérgio Conceição tirou logo cá fora. E posso-te garantir que o David do Carmo no próximo jogo não joga. Vai ser castigado. Porque aquilo é falta de concentração, não é falta de categoria do David do Carmo. É falta de concentração do David do Carmo, porque ele chega sempre atrasado. Ele neste tem feito muitas faltas, não é? O Fábio Cardoso ele tirou, porque pronto, são 20 milhões que tem ali, tem que começar a ter que jogar tão bem. O Pepe não pode jogar, vai fazer um jogo, descansa 3, vai andar nesse ritmo, tem 41 anos. O Marcano teve a lesão que teve e, portanto, o Sérgio Conceição tem que se recolher e tem que começar a dar minutos ao David do Carmo. E tem o Zé Pedro agora, não é? E mais o Fábio Cardoso.
este Sérgio Conceição castiga os jogadores pelos erros. Nós no Benfica vemos indivíduos que foram castigados, o Vlaco Dimos foi castigado na baliza sem dar nenhum frango, este deu um frango tremendo. O castigo dele é jogar o próximo jogo e jogar os jogos todos. Jorge, este joga sempre. Só agora, rápido. Sim, para terminar. Temos de terminar. Achas que o lance, o frango do Turbine é muito diferente daquele frango que pronto, Não, ele já tinha dado um pela seleção, não é preciso sim, esquecer mas isso. achas que é muito diferente daquele que o Vlaco Dimos deu no Bessa, que deu origem àquela confusão Não, toda? o que eu acho, e já te disse aqui, a minha opinião, é que o Turbine não tem. Tu olhas para os jogadores e dizes assim, aquele gajo tem pinta de jogador. Para quem jogou a bola sabe o que é que isto significa. E eu olho para o Turbine e vejo um gajo grande. Pois, só tem altura. Exatamente. Vejo um gajo com pouca técnica para guarda-redes. Independentemente de ser grande, porque há gajos grandes e são bons, não é? Nós temos gajos Entretanto, bons. precisamos comentar a segunda jornada da Taça da Liga. O que é que vocês têm a dizer, Diogo, sobre isso? Temos hoje algum jogo em especial? Temos hoje o Arouca-Benfica, que vamos ver. Eu penso que o Roger Smith vai fazer assim algumas poupanças, rodar um bocadinho o plantel, porque apesar de tudo é a Taça da Liga e tem que dar algum descanso a alguns jogadores. Agora, o Benfica tem a obrigação de ganhar, apesar de ser um jogo no Arouca, que é complicado. O Arouca perdeu ainda agora em casa. Sim, mas tem 3 pontos nesta série. Tem 3 pontos. Agora, se ganhar ao Aves. Eu creio que se o Benfica não conseguir ganhar, vai dar continuidade a esta onda negativa e não basta ganhar. Eu acho que os adeptos do Benfica têm que ver uma vitória assim convincente para mudar assim um pouco o espírito que se vive nestes tempos na Luz. E amanhã temos o Braga Casa Pia, que o Braga penso que também tem a oportunidade de ganhar, até porque o Braga tem uma certa tradição no que é a Taça da Liga. Exatamente. Está motivado porque tem feito boas exibições recentemente e depois não esquecer que as equipas que se apurarem agora passam logo para a Final Four e isso dá logo uma motivação extra, especialmente para o Braga. Pronto, Jorge, Taça da Liga, o que é que tens a dizer sobre o Arouca, Benfica e o Braga? Já foi basicamente dito por o Diogo, basicamente, é que o Benfica não pode perder, e até o empate é uma derrota, tem que jogar mais do que aquilo que está a jogar, porque se for jogar ao Arouca dentro deste nível que jogou com o Casa Pia, arrisca-se a perder, porque o Arouca tem, atenção que o Arouca tem um bom plantel, não é? Sim, o seu treinador é que é um bocado joga, ele esteve ali no Boa Vista, jogava um bocado na retranca, na defesa, quando não deve jogar. É por isso que eu gosto dos treinadores a jogar para os 3 pontos. Porque eu, se fosse treinador, jogava sempre para os 3 pontos. E garanto que no fim do campeonato tinha mais pontos do que se jogasse para o pontinho, como joga a maior parte dos treinadores. Independentemente de treinar o Passos Ferreira, o Nacional, o Marítimo, etc. Porque eu vi um treinador, do qual eu gostei muito, que fez um grande campeonato e que dizia que jogava da mesma maneira, olhos nos olhos, ao ataque, com o Benfica, com o Porto, com o Sporting, com o Braga, chamado Paulo Autuori. E o Paulo Autuori, no fim, no começo do campeonato, levou logo 4 ou 5, ou qualquer coisa assim do género. Depois ganhou vários jogos fora, ganhou no Porto, fez um bom campeonato, foi ao ganhar ao Sporting também, perdeu jogos em casa, foi ganhar fora. E ele sempre disse, no fim fazemos as contas. E é garantido que eu vou, além de jogar aberto, jogar ao ataque, para as pessoas que pagam o bilhete e gostam de ver um bom jogo de futebol, as equipas a jogar abertas, vou ter mais pontos do que se jogasse para o pontinho. E realmente é verdade. Eu vi este jogo até, é raro ver jogos da Premier League entre o Manchester United e o Manchester City e outros jogos, outros resumos. Eles jogam taco a taco até ao fim, independentemente de ser a equipa que vai no topo ou a equipa que vai no último lugar. Jogam sem medo, jogam abertos para ganhar os jogos. Aqui não, joga-se na retranca. E estes treinadores, muitas das vezes, porque os grandes estão mais fracos, os 3 grandes estão mais fracos, não é? Cada vez mais fracos, porque têm problemas económicos e não podem estar a expandir-se e estão a gastar dinheiro desnecessariamente, não é? Como a gente já viu, sem necessidade nenhuma, não é? Não é por grandes compras ou grandes valores, é pelo jogador em si, pode ser caro ou barato, mas estão mais fracos e agora treina-se bem em qualquer clube. Todos os clubes agora têm boas condições, têm bons treinadores, treinam da mesma maneira e tudo. Já não há aquela coisa de dizer assim, o treinador do Passos Ferreira aguenta a primeira parte, não aguenta a segunda. Esse já não se usa. Já não existe, claro. Porque a preparação é igual para todos. Portanto, o Benfica terá grandes dificuldades aqui e se conseguir ganhar, pode eventualmente passar à segunda fase. O Arouca, se ganhar, está apurado. O Braga, a mesma coisa, o Braga não tem nenhum jogo, tem 0 pontos, e o Casa Pia já ganhou um jogo, quer dizer que o Casa Pia também, se for ganhar a Braga, ou até mesmo empatar, está lançado. Está lançado. Depois temos o Sporting Farense. O Farense tem 3 pontos também por uma vitória com o Tondela. Acredito que o Sporting irá ganhar este jogo e, portanto, ficam porque aqui senão também a se põe a decidir. jeito. Exatamente, também se põe a jeito no caso de não ganhar ao aqui ao Porto. Farense, não é?
O Porto não jogam só depois. Ok. O grupo do Porto está Então vamos terminar, em casa. como sempre, com a abordagem à à Premier League. Foi a 10ª jornada, Manchester City no derby de Manchester cilindrou o Manchester United vencendo por 3-0 e manteve a liderança. Diogo Leite, o que é que te apraz dizer? Manteve a liderança? Não, o Tottenham continua líder. Sim. Podemos começar Ganhou até com o Fulham, não é? com o Crystal Palace. Do Tottenham Crystal até. Palace. Semana passada. O Crystal Palace Tottenham foi o primeiro jogo da jornada e o Tottenham é uma equipa que está a aproveitar muito o facto de não ter competições europeias, ou seja, foca-se a 100% naquilo que é o campeonato. Sim, já falamos. E até deve ser, ainda é cedo para dizer isto, é a jornada 10, mas o Tottenham até dá a ideia daquele Sporting quando foi campeão há uns anos atrás, que ninguém apontava o Sporting como Também campeão. não andava nas competições europeias. Exatamente, e aos poucos foi Cimentou ganhando jogos a posição e foi campeão. e foi campeão. O Tottenham, portanto, ainda é cedo para dizer isto, mas a continuar assim é um forte candidato a ganhar Claro, o Dois campeonato. grandes jogadores, claro o que Son que esteve para vir para o Benfica por 20 milhões, Sim, o Benfica sim. não quis dar, até para o lugar do Rafa, ou foram dar mais caro por Artur Cabral e outros, quando este era que é um rico jogador. Sim, sim. E o Maga lá, do meio campo. O James Madison. Madison, sim. E tem uma boa equipa, não é? Tem uma boa equipa. E vai fazer Bem boas trabalhado, bem aquisições em trabalhado. janeiro, atenção. Sim, bem trabalhado. Depois Vamos ver. o Chelsea com o Brentford. O Chelsea que Mais uma perdeu derrota. 2-0 em casa e eu tive a oportunidade de ver este jogo e foi uma desgraça o Chelsea. Porque o Chelsea tem oportunidades de golo, não as concretiza, mas depois são erros muito infantis. O primeiro golo do Brentford, o defesa central, em vez de tentar cortar a bola com a cabeça, tenta ir com o pé, ou seja, vai atrasado e o jogador do Brentford tem o espaço todo que quiser Fica para sozinho. finalizar. E o segundo golo, quem tem a oportunidade de ver, até é cómico, até se ri com o segundo golo, porque o que é que acontece? O segundo golo foi aos 90 e tal minutos. O guarda-redes. O guarda-redes sobe-se, depois não há ninguém que tente cortar a jogada. A não ser ele. Vai contra-ataque, vai o guarda-redes do Chelsea tentar cortar a bola e até acaba por fazer o passe para o jogador do Brentford finalizar. Foi dramático. E o Chelsea até, deixa-me só dizer o seguinte, o Chelsea é uma equipa rodeada de grandes jogadores, grandes nomes, mas isto não faz uma equipa. Pois não. E tem um plantel muito caso concreto. longo, tem um plantel muito extenso. O City com o Manchester. O City com o Manchester United. O Manchester United, nestes jogos, costuma agigantar-se porque joga em casa, é contra o rival direto da cidade. Claro. Portanto, pensava-se que até podia causar aqui uma surpresa no campeonato. Mas o Manchester United não tem capacidade para competir com estas equipas como o Manchester City, como o Arsenal, até mesmo como o Liverpool. É uma equipa muito debilitada e o Erik ten Hag acho que tem os dias contados, porque tomou muitas más decisões. Foi a questão do Ronaldo, porque dispensou o Ronaldo e nós vemos o que é que o Ronaldo continua a fazer, apesar de ser numa liga menos competitiva. O Jadon Sancho também foi um investimento de cerca de 80 milhões, está completamente encostado, não joga. As contratações que o United faz não convencem, o Antony, 100 milhões, não convence. O Rasmus Haaland, ponta de lança, 70 milhões, creio eu, não tem nenhum gol marcado na Liga Inglesa neste momento. Portanto, para além das más decisões, as contratações não convencem e o Manchester United afunda-se cada vez mais, está em oitavo lugar. E é goleado pelo City. É goleado. É uma goleada. E o City joga muito bem. O melhor jogador em campo foi o Bernardo Silva, que é um jogador que estava para ser, não era para ser dispensado, mas que se julgava que ia sair neste verão. Sim. Acabou por ficar e é uma peça fundamental naquilo que são as ideias do Pep Guardiola. E o City, nestes jogos, principalmente quando é contra o United, não dá qualquer hipótese, se formos a ver os últimos anos, o historial destes derbys é esmagador para o City. O Arsenal... E nesse jogo, deixa-me dizer que eu vi esse jogo, conforme já referi, o Ten Hag esteve muito mal porque o Amrabat para mim foi o melhor jogador do Manchester United. O Bruno Fernandes esteve um pouco abaixo da coisa, ele não pode fazer sozinho golos e andar ali assistências e andar a cortar as bolas, essas coisas todas. O Amrabat só porque levou um amarelo mal porque discutiu com o árbitro sem necessidade nenhuma, mas o Manchester City não fez grande coisa enquanto ele lá esteve. A partir do momento que ele o tirou,
com medo, o Manchester United Ainda dominou afundou-se mais. completamente. Sim, sim. Marcou 3 gols, podendo ter marcado 4 ou 5 e na segunda parte ainda podia ter levado um banho maior. Sim. Portanto, o Ten Hag é conforme tu dizes, também está Mas a queres falar de também novos Arsenal. do Arsenal e do Liverpool, sim, basicamente. para concluir, o Arsenal ganhou 5-0 ao Sheffield United. O Arsenal que foi com uma motivação extra para este jogo, porque sabia que depois ia haver o Manchester United e Manchester City, ou seja, o Manchester City podia perder pontos, claro, e o Arsenal distanciar-se, não aconteceu, mas o Arsenal demoliu e completamente. há uma grande exibição do ponta de lança. Do Eddie Nketiah, exatamente, que os adeptos do Arsenal o comparam ao Thierry Henry. Faz 3 golos, fantásticos. 3 golos, o Fábio Vieira também marcou lá um penalti, portanto Sim. o Arsenal está num bom momento, o Sheffield United é o último classificado, portanto também é um adversário acessível. E para ao concluir, o Liverpool também, no último momento. o Liverpool ganhou 3-0 ao Nottingham Forest, e até tive a oportunidade de falar isto com o meu pai, que o meu pai é adepto do Liverpool, eu também sou simpatizante do Liverpool. O Liverpool que nos últimos anos andou assim meio adormecido, assombrado, por assim dizer, com uma onda de lesões dos jogadores mais importantes, o Van Dijk, e agora fez um mercado excelente, ao contrário, por exemplo, do Manchester United, até mesmo do Benfica. As contratações do Manchester United estão a convencer. Do Liverpool. Do Liverpool estão a convencer. E o Liverpool apresenta um futebol que nos faz lembrar aquela equipa que ganhou a Liga dos Campeões, ganhou o campeonato há cerca de 3 anos atrás. Conclusão, está na luta Está na luta, o Liverpool está em 4º lugar e apenas a 3 pontos do líder Tottenham. Portanto, nós temos aqui está tudo, o Tottenham, está tudo em aberto. O Tottenham com 26 pontos, Arsenal com 24, Manchester City com 24, o Liverpool com 23 e até mesmo o Aston Villa, que é também aqui uma surpresa, com 22. E, portanto, vemos aqui o 4 pontos de diferença top até ao quinto 5 lugar. aqui muito renhido e, portanto, ainda é Está difícil tudo em dizer aberto e, portanto, ninguém pode prever quem vai ser quem o será futuro campeão da Premier Também temos League. mais ou menos na nossa liga também. a mesma situação. A mesma situação sim, também. sim. O Os Guimarães, primeiros estão com uma diferença Guimarães, pouca. Né? sim, sim. Para já. E é tudo por hoje. Portanto, escalpelizamos toda a semana e fizemos uma ligeira previsão sobre a taça da Liga. Desejo-vos uma ótima semana, cheia de coisas boas e com muita saúde. Obrigado. Obrigado, boa Boa semana para semana. todos.